Olá, doutora Adilis, boa Olá, tarde. boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la conosco aqui em mais uma live do CBN Entrevista, tá? Obrigada, o prazer é todo meu e uma honra estar aí com vocês. A Adilis é psicóloga e é também CEO da Maia Consultoria. Tem um trabalho importante já no mercado há 21 anos, trabalhando com desenvolvimento de pessoas e com a psicologia aplicada ao mundo dos negócios. E só essa introdução já nos dá uma margem enorme para a nossa conversa. Adilis, eu quero começar perguntando sobre como as empresas estão cuidando das pessoas nesse momento? Ou elas estão muito mais preocupadas em salvar o próprio couro, permanecerem em pé? E aí, o que é que você já diagnosticou dessa relação? Uhum. Acho que esse é um momento onde se potencializa muito a cultura interna da empresa, a qual já vem sendo criada há algum tempo. Uhum. Então, empresas que já têm um olhar, uma cultura interna voltada para a gestão de pessoas, a gente percebe que conseguem uma adaptação mais rápido, uma adequação a esse momento de crise com mais agilidade. As empresas que não têm muito esse olhar, né, para a humanização das relações, acabam se prendendo muito somente ao negócio e tem um desgaste muito grande com as pessoas, né? Porque esse é um momento atípico para todos e realmente implica aí alguns cuidados especiais aí com a saúde mental das pessoas, dos colaboradores. Mesmo quem está na gestão, eu sempre falo que independente do cargo, né? Todos são pessoas, todas têm suas necessidades, têm seus traumas, né? Suas limitações e suas potencialidades. E num momento de crise como este, tudo isso se potencializa. Eu falo que quando a gente vive momentos extremos, a nossa essência ela tende a aparecer de uma forma maximizada, tanto aquilo que é bom quanto aquilo que não é bom. E aí a gente tem podido presenciar muito tudo isso com as pessoas, no jeito que cada um está lidando, né, com a pandemia, com o medo, com o inesperado. E em especial, Gelson, com a falta de controle que a gente tem hoje sobre a própria vida. Quando a gente perde o direito da liberdade de ir e vir, de fazer as suas próprias escolhas, isso impacta muito emocionalmente falando. E aí, não só no aspecto dos negócios, mas na leitura mesmo, de se sentir potente, capaz de fazer e de exercer, enfim, né? E quando a gente fala da questão do Covid, em especial por ser uma ameaça invisível, isso nos assusta muito mais, né? É natural que haja uma descompensação para alguns de uma forma temporária, um temporário mais Uhum. curto, e para alguns isso desestabiliza de uma forma mais contundente e por um tempo mais duradouro. Então vai depender Doutora, muito da resiliência que cada um desenvolveu ao longo da vida em lidar com situações inesperadas, enfim, né, diversos aspectos aí do emocional. de que cuidados específicos você está falando da empresa para com o colaborador nesse momento que a gente está vivendo, que é absolutamente diferente e novo, distinto de todas as outras crises? E olha, se tem gente que entende de crise, somos nós brasileiros, né? E Sim, aí? sim, sim. Bom, vamos lá. Eu acho que existem várias perspectivas que a gente pode falar. Mas eu vou iniciar falando de uma que eu entendo que é muito importante, que eu sempre trabalho com isso, né, nos contratos de convivência, né, que são combinados. O que são contratos de convivência? Nada mais é do que combinados que precisam ser feitos com as partes, ou seja, com a equipe, com a liderança, com né, o dono do Uhum. negócio, de como que será resolvido essa situação, como que cada um vai se posicionar. Então, assim, desde vai ser home office, como é que isso vai ser? Vai pagar a internet ou vai utilizar do colaborador? Vai disponibilizar computador? Não vai? Vai disponibilizar cadeira? Não vai? Como que vai ser a organização do tempo? Cada um vai trabalhar na hora que se sentir mais à vontade ou não? Tem um horário para cumprir?
como que serão feitos os alinhamentos, as reuniões, como que as coisas vão ser desenhadas nesse novo formato. Porque, como é muito tudo inesperado, é muito importante que essas coisas sejam ditas. E o que a gente percebe como uma característica muito comum de nós, né, seres humanos, é a gente parte do princípio que é óbvio. E o problema é que eu sempre digo, o óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Então, a gente precisa pensar desde as questões de ordem prática, né, de como é que vai dar essa definição de papéis, que forma que vai ser feito. Existem alguns procedimentos que muitas vezes precisam ser compartilhados, depende de outra área, como é que vai ser essa comunicação, com que frequência isso vai acontecer. Então, existem várias nuances que muitas vezes, quando não bem combinadas, são os pontos que enroscam e dificultam as relações e as tratativas. Um outro ponto importante, com o distanciamento social, as pessoas elas vão ficando cada vez mais realmente introspectivas, ou pessoas que têm uma tendência mais à depressão, então vão se fechando para as oportunidades ou para as possibilidades. E quando você tem a oportunidade de falar como a gente está falando agora, né? Se vendo, ter essa conexão, isso minimamente supre uma necessidade afetiva que todos nós, seres humanos, temos de afeto, né? De olhar, de cuidado. Então, é também importante que as empresas se organizem para que elas possam fazer reuniões de alinhamento, se possível, diariamente, no início da manhã, no final do dia, que juntem as equipes, mesmo que no universo aí digital, quem são a equipe responsável por essa etapa do processo, quais são as áreas que têm interface, como é que elas podem se comunicar. E preferencialmente sempre com vídeo, né? Porque minimamente a gente consegue se ver a reação do outro. E isso, exatamente isso. Estou te vendo. Olho né? no olho. Olho no olho, sorrindo, sentindo a expressão, ou a dificuldade, ou a ansiedade. Então, assim, acho que esse também é um ponto importante. Agora, doutora, as empresas Sim. já se deram conta disso? Eu sei que a senhora tem clientes importantes, a senhora está sempre muito próxima de todos eles, ou elas ainda estão muito preocupadas com a questão financeira, as metas, o planejamento que derreteu, e geralmente deixam mais para o final da fila o ativo mais importante que elas têm, que são as pessoas. Pessoas que receberam treinamento, qualificação, Sim. investimento, e sem as quais a empresa não vai rodar. As pessoas e as empresas estão antenadas, doutora? Olha, eu acredito muito no modelo de gestão humanizada e no modelo de gestão participativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a resposta vem a partir das pessoas. A gente não pode esquecer o negócio num momento deste. Porque se você ficar também só olhando para as pessoas e você não olhar para o seu negócio, daqui a pouco você não tem negócio para entregar às pessoas. É verdade, Agora, é verdade. quando você tem um olhar humanizado, você colocar o time junto para pensar, junto que eu digo no universo online, gente, e aí, como que a gente vai resolver isso? O que pode ser feito? O que na sua área pode ser enxugado? O que na sua área pode ser repensado? Ou que novo produto nós podemos lançar? O que a gente pode fazer em relação a essa dificuldade que a gente está encontrando? Eu tenho percebido que isso tem gerado respostas espetaculares. A gente tem tido respostas e resultados excelentes, assim, em clientes que muitas vezes me fizeram contar, olha, e agora, né? Caiu muito, muito meu faturamento, o que a gente vai fazer? Vai demitir, não vai demitir? Falei, calma, vamos lá, vamos ouvir quais são as opções que a gente tem. E aí, simplesmente, a empresa começa a se reinventar, repensar formas de lidar com tudo isso e potencializar o que cada um tem de bom. Então, eu não diria que agora é a hora da gente pensar muito nessa posição estanque. Ou são pessoas ou é o negócio. Não, são as duas coisas. E as duas coisas precisam caminhar em conjunto. E a melhor forma que a gente tem de reconhecer as pessoas é deixá-las trazer as suas ideias. Sem dúvida. Permitir que elas contribuam. Porque quando elas contribuem, elas se sentem fazendo parte. E isso dá sentido para a vida, né? Isso dá sentido de importância, de pertencimento. Então, claro que é um momento difícil, que precisa sim ter alguém que olhe para os números, que olhe para as metas, que reveja tudo isso, porque isso absolutamente é fundamental, mas que isso seja feito com as pessoas e não feito e apresentado para as pessoas, né? Que seja construído realmente as soluções. O seu trabalho também contempla os líderes? Você também está olhando para o líder, que é o responsável
por cuidar de todos esses processos. E aí, como é que os líderes estão lidando com esse momento e como é que você tem lidado com esses líderes? Uhum. Ok, excelente pergunta, Gelson, porque o que eu tenho percebido assim, primeiramente que, independente de Covid, eu sempre falo que a posição de liderança, de empreendedor e de liderança, ela é muito solitária. É verdade. Porque muitas das tomadas de decisões, elas não podem e elas não devem ser compartilhadas com ninguém. Algumas pessoas de fora por questão de sigilo da estratégia e algumas pessoas Uhum. internamente têm algumas limitações por questões de hierarquia. Por mais que ele tenha uma hierarquia o mais descentralizada possível, mas existem algumas limitações do próprio papel, né, de Uhum. liderança. Então, o que eu percebo é que, de modo geral, num primeiro contato, assim, as pessoas, os líderes ficaram muito assustados. Meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? E aí o meu convite para todos foi: ok, a gente está vivendo um negócio que a gente desconhece, mas a gente conhece do seu negócio. E se você conhece bem do seu negócio, é aqui que a gente precisa focar, naquilo que tem de positivo, naquilo que tem que pode ser reestruturado, que pode ser reinventado. Uhum. Então, nós tivemos dois olhares: o técnico, que é a estratégia, que são os números, que é o faturamento, que é rever marketing, que é rever uma série de questões. E do outro lado o que nós vamos fazer com as pessoas, né? Como que a gente vai lidar com isso? E é muito interessante que, à medida que a gente começa a olhar para essas questões, tanto técnicas quanto de pessoas, as informações começam a ficar mais claras e, naturalmente, a liderança tende a se tranquilizar na medida do possível que a situação nos permite. Correto. Porque quando você trabalha com planejamento, neste momento é um planejamento diário. Eu falo que é um planejamento É, cirúrgico. Não cabe é nesse momento um verdade, é verdade. planejamento pensando a longo prazo. Hoje o médio prazo é uma semana. Porque assim, não tem. Uma semana muda tudo. Em uma semana É muda tudo. verdade, é verdade. Tem um decreto que assim, hoje você está aberto, mas está fechado. Então, É verdade, realmente é verdade. trabalhar com os planos A, plano B, plano C, o Uma que você pode semana, aliás, contar. é um luxo, viu, doutora? Uma semana é um Pior. Estou luxo. sendo otimista, né? Porque se você conseguir. É bem otimista. Aqui mesmo a gente acabou de vivenciar essa situação. De um dia É, para o outro mudou tudo, né? E o muda tudo. estabelecimento que se preparou para uma semana Uhum, seguinte, né? Perdão por uhum. interromper, que eu não queria perder Não, o gancho dessa. E aí, perfeito. como é que lida com essa fluidez do planejamento, doutor? Porque planejamento é importante, planejamento da base. E aí, quando o planejamento fica parecendo estado líquido, né? Ganha essa fluidez. Como é que a gente lida com isso? Uhum. Então, aí a importância de envolver as pessoas. E aí a Boa. importância da gestão humanizada, de potencializar o que você tem de conhecimento, de know-how no seu time. Porque sabe um Uhum. erro muito, muito frequente, Gelson, que acontece? É que assim, quem está na liderança se sente na responsabilidade de ter todas as respostas. É verdade. E De isso é acertar um sempre, de erro. não errar nunca, né? Uhum. De não errar nunca, que tem todas as respostas. Se eu perguntar, vão me desqualificar, achar que eu estou perguntando porque eu não sei. E eu sempre digo, pelo contrário, se você está perguntando, você está potencializando realmente seu time. É muito mais adequado você ter pessoas que pensem junto com você e, Uhum. preferencialmente, que pensem melhor que você. Porque a régua tem que estar sempre para cima. Sem Então, dúvida. como lidar com tantas situações? Primeiro que entender que time que você tem, que pessoas que você já colocou. E aí volta na questão de que processo seletivo que você teve, o quanto que você qualificou o seu time ou não, o quanto que a cultura interna sua é realmente resiliente, forte, tem comunicação assertiva, não tem. Então, hoje a gente colhe muito do que a cultura interna foi criada, do que a cultura interna foi estabelecida ao longo dos tempos. Só que aquela cultura, ela só serve como valores de como que a gente vai se posicionar e como que a gente vai conduzir. A decisão em si, ela tem que ser tomada, como a gente está falando, diariamente pelas partes envolvidas, porque não tem poder de decisão, mas muitas vezes a resposta está numa pessoa do operacional.
Então, quando você vai lá e ouve e percebe, compartilha de uma dificuldade, de uma necessidade, vem excelentes respostas, né? Então, é isso, é não caminhar sozinho. Nesse momento não há um espaço para estar sozinho. Tem que ter um isolamento social, mas não um isolamento emocional. Tem que ter Doutora uma Dires, aproximação. Sim. bacana. Deixa eu pegar uma carona na sua expertise como psicóloga, e a gente vê em todas, tem uma pegada também. Como é que as empresas estão lidando com o excesso de informação sobre a pandemia e os efeitos desse excesso de informação sobre o seu grupo de trabalho? O noticiário não fala de outra coisa, né? Enfim, e o inconsciente coletivo não consegue se desgarrar disso. O que é que a senhora tem recomendado para as empresas e mesmo para os colaboradores? Como lidar com essa massa gigantesca de informações? Excelente questão, Gelson, porque a falta de informação, a ignorância sobre algum ponto, sobre algum aspecto da vida, ele nos leva a cometer erros. Verdade. O excesso de informação, ele nos gera um efeito emocional de contaminação. Como se fosse uma overdose. O que a gente está vivendo é uma overdose de informação permeada ainda por muitas fake news. Então, em que acreditar, no que eu vou ouvir, o que eu não vou ouvir, o que é relevante para mim, o que não é relevante para mim. Então, esse é um cuidado muito importante. Existe um filtro que precisa ser feito, que tem que estar também relacionado com o nível de resiliência e de condição emocional que cada um de nós sente naquele momento. Talvez você tenha experimentado isso, mas assim, num primeiro momento, a maioria de nós entrou numa certo pânico, assim, meu Deus, e agora como é que vai ser isso? É verdade. E a velocidade com que cada um saiu depende de como cada um lida com com o seu emocional e com histórias de vida do que a gente teve como aprendizado. Então, alguns de nós conseguiu se sobressair com mais rapidez e algumas pessoas ainda estão absolutamente inclinadas e reclinadas sobre o problema que a gente está vivendo. Mas o problema que a gente está vivendo afeta realmente a todos. O excesso de informação, ela potencializa esse mal-estar. A falta de informação nos faz cometer erros. Então, eu sempre digo assim, o que eu sei sobre a pandemia? O que eu preciso saber? Desde as questões básicas ligadas à higiene, aos cuidados, à preservação da vida, e questões ligadas ao impacto do mundo dos negócios, que é o ambiente onde eu atuo. Correto, correto. Se isso eu entendo que é suficiente e que atende a minha necessidade, basta. Correto. Eu não preciso ficar lendo e ouvindo e vendo 10 vezes a mesma coisa, que vai aumentando a sensação de instabilidade, de mal-estar, porque eu não faço conexão com mais nada que é positivo. E aí uma dica importante. Estamos realmente no isolamento social, mas como eu disse, a gente não precisa estar num isolamento emocional. E aí a importância de uma chamada de vídeo, de conversar com os amigos, de termos até muitas vezes um happy hour, cada um na sua casa, mas ter um momento de descontração. E ter a clareza de que, como tudo na vida, isso vai passar. Sem dúvida, sem dúvida. Se vai passar, se vai passar, eu tenho que ter um olhar para essa possibilidade de que isso vai passar. E compartilhar minha dor não é ignorar, não é fazer de conta que não está acontecendo nada. Mas é falar da angústia com alguém que lhe acolhe, falar da angústia no ambiente de trabalho, que por isso eu falei das reuniões de alinhamento, do cheque, né, de saúde mental, que é importante ver como que as pessoas estão se sentindo. Mas, ao mesmo tempo, se nutrir de coisas positivas, de coisas boas, de momentos bons que você viveu, de uma viagem que você quer fazer, aproveitar esse momento para planejar alguma coisa na sua vida, que quando tudo voltar ao normal, você vai fazer. Enfim, então, trazer coisas positivas também para que o teu emocional possa ser alimentado de notícias boas, né? Doutora, a senhora citou casa sugere família. E aí, qual que é o papel da família nesse momento, hein? Ele tem convergência com o mundo corporativo, porque o trabalho foi para casa. Tem muita gente que levou a empresa para dentro de casa, né? Sim. E tem gente que está levando a família para dentro da empresa. E aí, como é que lida com isso, doutora? Esse é um grande desafio. Eu diria que um dos maiores desafios dentro do mundo privado, né? Porque, assim, é uma mudança muito grande, muito significativa. Eu estou falando, por exemplo, agora no momento da minha casa, do escritório da minha casa. Na intimidade da minha casa.
e isso é público. Então, esse é um ponto importante. Quais combinados nós temos que fazer com os familiares para que haja minimamente harmonia e condições de trabalho? Então, é também um momento de um reaprender sobre o jeito de conviver. É um reaprender sobre as relações pessoais e familiares. Porque existem momentos que a gente precisa fazer alguns combinados para que tudo aconteça. Em alguns momentos você vai ter que ceder, em outro cede, e assim funciona. Desde que momento que cada um vai usar o computador, se não tem um para todo mundo. Desde que momento cada um vai fazer determinadas tarefas domésticas que antes muitas vezes não tinha que fazer. Quem vai, por exemplo, ficar responsável pela atribuição de cuidado dos estudos dos filhos. Enfim, então tem uma série de papéis que a gente desempenha e que nas relações familiares, se isso não for combinado, se não houver um acordo entre as partes, gera um conflito muito grande, porque as partes, ou uma das partes, começa a se sentir sobrecarregada. Ou começa a se sentir desrespeitada na execução da sua tarefa, do seu trabalho, enfim. E aí isso advém de alguns atritos. Então, a gente já está privado da liberdade, né, de escolha, de ir e vir livremente, pela questão da quarentena. Quando você se vê não acolhido na necessidade dentro do ambiente doméstico, isso se potencializa. E eu tenho visto e percebido muitas pessoas entrando em conflito mesmo, né? Casais que não brigavam muito, brigam muito mais, porque vai ter que ter um novo jeito de se comunicar, né? De recombinar o jeito de conviver. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço grandão aqui para o Elcio Ramalho, que é um colega jornalista nosso que está em Paris, na França, acabou de entrar, audiência internacional para essa nossa live. O Elcio, que esteve conosco aqui algumas semanas atrás e que trouxe um depoimento muito bacana de como a França e o povo lidou com os aspectos emocionais e econômicos dessa pandemia. Doutora, para ir arredondando a conversa já, sairemos melhores? A gente tem ouvido muito sobre isso. E aí? A senhora está dentro do universo corporativo, transita sobre todos os aspectos. Me conta, qual que é a sua expectativa? A gente vai sair melhor mesmo disso tudo? Olha, eu diria que no mínimo transformados. E cada um... Não sairemos como entramos, né? Não sairemos. E afirmar que melhores ou piores depende de como cada um vai lidar com tudo isso. Eu acredito assim que as escolhas que a gente faz, elas determinam os nossos resultados. Algumas pessoas sim, e algumas empresas sim vão sair melhores, reinventadas e com um mix de produto diferente, às vezes até com reposicionamento do que é o próprio oferta de serviço ou de produto dela. Algumas, infelizmente, não vão sobreviver porque não tiveram a velocidade necessária para se adequar ou condições, enfim, né, tem N possibilidades aí. E algumas pessoas estão tão focadas no negativo que elas só conseguem olhar para aquilo que... E nós, enquanto seres humanos, temos a tendência de olhar mais para a falta do que para aquilo que a gente tem em abundância. Verdade. E olhar para a abundância é exatamente aquilo que nos possibilita sair dessa sensação de impotência. Então, mesmo frente a todas as dificuldades, que opções que eu tenho? O que eu posso fazer com isso? Como que eu posso lidar de uma forma diferente? Como que eu posso me reinventar? Como que eu posso ouvir o meu time? Como que eu posso me humanizar? Então, se nós tivermos gestores com a compreensão de que pessoas são as respostas necessárias para a resolução de problema, a gente vai sair melhor. Se a gente entender que é só o negócio pelo negócio, não necessariamente a gente vai ter um resultado positivo, porque quem move tudo são as pessoas. Eu sei que um dos mantras do seu trabalho é diagnóstico. Faça o diagnóstico da situação. O diagnóstico é a base de tudo. Como fazer um bom diagnóstico nesse momento de tremenda confusão, inclusive emocional? A gente tem visto, doutora, se a senhora me permite completar o raciocínio, talentos que aparecem do nada, de repente, líderes que desaparecem, que se escondem. E aí, como é que a gente faz diagnóstico num cenário desse? A escuta. A escuta, ela é fundamental. Ouvir mais. Ouvir mais.
e observar mais também, porque muitas vezes a informação ela vem de uma forma que quem está na gestão parece que é só uma pessoa que está falando aquilo. Mas, na realidade, aquele que está dizendo, ele representa um coletivo. Ele representa ou uma insatisfação, ou uma necessidade, ou uma oportunidade. Então, o ouvir mais, eu entendo que é a melhor forma da gente diagnosticar. E quando a gente faz o diagnóstico, é compreender o que está de bacana e o que está negativo, o que precisa ser mudado. E a velocidade com que cada um se permite olhar e reconhecer que algo precisa ser mudado é que determina se ele ficará em pé por mais tempo ou não. A velocidade de adaptação, da capacidade realmente de entender que não é porque sempre foi assim, assim tem que ser. Então, a gente pode perceber muito isso até nesse conceito de home office, que era uma coisa impensada há alguns meses atrás, e que é um conceito que a gente percebeu que dá. E que dá para fazer com excelência, inclusive, né? Então, isso realmente transforma. Então, é fazer essa escuta, entender o que está acontecendo, o que está pegando e pensar também em que pode ser feito. Como eu disse, as pessoas muitas vezes têm as respostas, elas só precisam que alguém as ouça. E aí, de uma ideia, muitas vezes, eu sempre digo assim, às vezes não vai ser exatamente aquela primeira ideia que o colaborador deu, mas aquela ideia ela vai originar uma outra solução que vai ser a partir dessa primeira sugestão que foi feita, né? E ouvir não quer dizer que você vai fazer, ouvir quer dizer que você vai ampliar o teu ciclo de compreensão sobre como a pessoa está percebendo aquela determinada situação, positiva ou negativamente. Isso te Ô, dá mais doutora Dines, assertividade na condução. e o Sim. capítulo comunicação? E aí? Então, aí é o ponto fundamental, porque a comunicação que nós estamos usando hoje é muito a conexão virtual. E a gente perde muito disso, né, na comunicação online. E, em especial, por isso a importância dos vídeos, de se comunicar como a gente está se comunicando. Porque se a gente só ouvir, se a gente só e se a gente só ligar, você perde 60%, 70% da nossa comunicação está no não verbal. Correto. Valorizar Então, o não é peso da aquilo imagem, que né? diz. Então, não é o que se diz, mas como se diz. Né? Qual é o tom de voz é uma parte importante e o nosso não verbal, o nosso gestual, ele complementa a nossa comunicação. E ele nos dá minimamente esta humanização que hoje, no isolamento social, ele não permite. Mas com essa conexão, é como se a gente conseguisse acolher um ao outro, a gente conseguisse ser empático um ao outro de uma forma gentil, amorosa, cuidadosa. E é disso exatamente que eu acho que é o grande que a gente está falando, que é o grande aprendizado. Então, se nós compreendermos a importância que nós temos uns nas vidas dos outros, certamente sairemos melhores. Será um grande Entendo que exercício de aí é o grande X da questão, né? um grande exercício de entendimento, de empatia, né? De fraternidade. Ah, doutora, que pena. Eu vou ter que liberar a senhora, mas, ó, já vou avisando, a gente vai voltar a se falar, porque as coisas estão mudando muito rapidamente e a gente vai querer demais o seu diagnóstico. Um pouquinho mais adiante, ali na frente, a gente já vai entender um pouco melhor como e quando nós sairemos disso tudo. A gente tem uma brincadeira aqui no encerramento de toda a live, doutora, que é a seguinte: eu quero que a senhora nos indique, por favor, um livro que a senhora esteja lendo, ou que a senhora tenha acabado de ler e gosta muito, um filme, né? Não tem dado muito tempo de ir ao cinema, mas o que tem de cinema chegando até a gente é uma loucura. E série, eu não sei se a senhora gosta de série. A senhora tem, assim, uma cara de quem gosta de séries de advogado, tipo Suits, assim, e tal. Errei, né? Me conta o que a senhora tem feito aí com esses conteúdos, as suas dicas, por favor. Olha, eu tenho estudado muito em análise transacional, Eric Berner. Eu estou fazendo a certificação em análise transacional, que é uma abordagem que eu gosto muito. Então, eu estou fazendo muita leitura técnica, né, nesse momento, exatamente para essa certificação. Confesso que nem séries e nem livro é meu forte, tá? Sério? Sério, você acredita? Eu acabo também não tendo muito tempo para isso e eu tenho uma filha de 3 anos, então quando tem tempo livre eu estou trabalhando, estudando ou com ela, que é
É o meu grande aprendizado de vida aí, a Caroline. Ela deve estar vendo a Peppa Pig, a Galinha Pintadinha, e coisas do Spirit. gênero. Eu vejo muito essa série, o Spirit. Gente, eu sei Spirit. todas as falas. Tá bom. Doutora, eu só posso agradecer pela gentileza de ter nos atendido, pelo tempo que a senhora dedicou aqui para a nossa conversa. Reforçar para aqueles que chegaram agora, na metade da nossa conversa, esse conteúdo estará disponível daqui a pouco no IGTV, do @CBN Londrina. Vai estar disponível também no nosso podcast, lá na plataforma do Spotify. As pessoas vão poder compartilhar e revisar dicas preciosíssimas para esse momento. Queria que você deixasse a sua mensagem para eu poder te liberar. Maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Nós, né, eu, a minha equipe, enfim, da Consultoria Maia, ficamos à disposição. No que precisar, estamos aí. Sempre que achar necessário, tá bom? Vamos efetivar você aqui nas nossas lives com essa consultoria preciosíssima em tempos de crise. Obrigado, tá, doutora? Comigo. Um abraço, felicidades para a Valeu. senhora. Fique bem. Um abraço, pessoal. Que passe logo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.